O podcast Trivium lança hoje uma nova rubrica intitulada A Caminho das Jornadas Conhece Santos como Tu. Nesta rubrica, o Bernardo e eu teremos conversas curtas com convidados que nos virão falar sobre algum santo jovem, por forma a ajudar na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude que irão ocorrer em Lisboa em agosto de 2023. Neste primeiro episódio, contamos com o padre Ricardo Figueiredo, sacerdote da Diocese de Lisboa e autor de uns quantos livros sobre santos jovens, que hoje nos vai falar sobre o beato Carlo Acutis, italiano que morreu em 2006 com 15 anos e que foi levado aos altares pelo Papa Francisco em 2020. Esperemos que gostem. Olá a todos, hoje temos connosco o nosso amigo, Padre Ricardo Figueiredo, não só amigo como também é um ouvinte do podcast Trivium, mas que vem hoje então falar pela primeira vez neste podcast, nesta nova rubrica, sobre um santo. O Padre Ricardo, para quem não o conhece, é pároco em Lisboa, peço desculpa, na Diocese de Lisboa, ele é pároco em Óbidos, Gueiras e a dos Negros. E muito bem-vindo, Padre Ricardo. Olá, muito obrigado. É É um com gosto para mim muito. estar aqui convosco. E nós temos aqui connosco. Veio-nos hoje falar sobre o beato Carlos Acutis. Eu há pouco disse o primeiro santo, mas enfim, é uma forma mais simplista de o dizer, mas naturalmente ele está no céu e obviamente rezamos também pela sua canonização um dia, mas portanto este santo jovem, que é também o objetivo desta rubrica, dar a conhecer melhor santos jovens, pedíamos que nos dissesses quem foi Carlo Acutis, não é? Este santo que, tanto quanto sei, há de ser provavelmente o primeiro que utilizou a internet como meio de evangelização. Portanto, quem foi Carlo Acutis? Olha, o Carlo Acutis tem sido, talvez por isso, talvez por ser o primeiro santo da internet, talvez por outras razões, mas sobretudo pela sua juventude, tem sido um santo, e podemos dizer santo, sim, ou seja, a beatificação significa que se reconhece a santidade da pessoa, só que ainda apenas a um nível regional, ainda não a um nível universal, mas que tem tido este impacto universal muito importante. O Carlo Acutis nasceu no dia 3 de maio de 1991, nasceu em Londres. Os pais estão ligados ao mundo financeiro, vamos dizer assim, e então estavam, na altura, trabalhavam em Londres, e foi aí que tiveram o seu primeiro filho. A mãe do Carlos chama-se Antónia, e o pai, Andrea, e foi aí então que eles tiveram o seu primeiro filho. Mas os pais do Carlo eram o que se pode dizer católicos não praticantes, ou como a mãe do Carlo diz, eram os católicos das três missas, portanto, o batismo, a primeira comunhão e o casamento. Ou seja, tirando isso, não participavam muito da vida de fé, da vida de igreja, mas tinha uma avó, e sobretudo a avó paterna, com muita fé, com uma grande ligação à igreja, então exigiu, como boa avó, exigiu que o Carlo fosse batizado bastante cedo. Portanto, ele foi batizado ainda em Londres, apenas com 15 dias, 15 dias após o nascimento. Foi então batizado na paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Londres. E, passado algum tempo, regressaram para a Itália, e como os pais estavam ligados a este mundo da alta finança, foram para aquilo que nós vamos chamar a capital económica de Itália, que é Milão. Se Roma é a capital política, Milão é a capital económica. É aí que eles se estabelecem. E é aqui que nós começamos a ver, assim de uma forma muito especial, claro que no batismo também, mas começamos a ver como a mão de Deus vai guiando o Carlo e tem um grande plano para ele. Um plano de santidade, um plano para ser este sinal que ele hoje é para tantos jovens em redor de todo o mundo. E como é que nós vimos a mão de Deus aqui agir? Foi na AMA que os pais escolheram para tomar conta do seu filho. Portanto, eles tinham a sua atividade profissional, contrataram uma AMA para tomar conta da criança, e então contrataram uma AMA de origem polaca, que tem um nome muito curioso, que é Beata. O nome é Beata. O nome dela é Beata, sim, não é Pois. Beata, não foi beatificada ainda. Pois. O nome é Beata, que é um nome muito curioso em todo este contexto, e que tomava conta daquela criança e que foi ensinando aquilo que aquilo que é a sua experiência como boa polaca, não é? Ou seja, a sua experiência de fé. E foi falando de Jesus, foi falando de Nossa Senhora para aquela criança,
E o que é verdade é que o pequeno Carlo foi assimilando e tudo isto, todos estes princípios de fé, todos estes primeiros sinais daquilo que é a oração, e quem convive com uma criança pequena nota que tem uma grande sensibilidade quando são educados estes pequenos para a dimensão religiosa. E o Carlo começou a ter. Então o que é que acontecia? Muitas vezes a mãe, sem qualquer vivência de fé, muitas vezes ia na rua com o seu filho, e se passavam por uma igreja, ele pedia para ir dar um beijinho a Nossa Senhora, ou para ir dizer olá a Jesus. O que é que aconteceu na vida do Carlo? Ele cresceu, como acontece com todas as crianças, e como todas as crianças também, as questões que ia fazendo aos pais iam-se complicando. Então a mãe começou a ter alguma dificuldade de responder às dúvidas do Carlo, e então foi ter com o padre da paróquia lá perto e disse: olha, o meu filho está a fazer perguntas difíceis, perguntas sobre Jesus, perguntas sobre a igreja, e eu não sei responder. Será que eu posso trazer aqui o filho para o senhor padre responder às questões? E o padre deu uma resposta muito inteligente, e aqui nós vemos também, mais uma vez, o dedo de Deus a agir na vida do Carlos e na vida da sua família, que foi dizer à mãe: olha, então mas porquê é que me vai trazer aqui o seu filho? A sua missão é educar o seu filho, portanto, eu posso indicar-lhe os livros que deve estudar, as coisas que deve ler, mas a senhora é que tem de educar o seu filho na fé. E então aqui começa o caminho de conversão mais profundo, provocado pelo filho. Pois, claro, o filho vai ajudar a aprofundar muito mais, mas iniciado pelo filho, a Antónia começa a fazer este percurso, a formar-se na fé, a aprofundar a fé, o que ele levou a rezar, o que ele levou aos sacramentos, e depois, por sua vez, também o pai, Andréa, e foi aqui que se começa a dar estes sinais de conversão. E o Carlos vai sendo assim, então, formado na fé e crescendo assim na fé, ao mesmo tempo também que começa a frequentar a escola, e vai ser aí, além de bom aluno, vai ser um aluno bastante bom, além de um aluno muito bom, com grandes princípios, com grandes preocupações em relação a ajudar naquilo que eram as ações de voluntariado na escola, e as ações de voluntariado junto dos mais pobres. E é aqui que ele vai descobrir a internet, portanto o Carlo Acutis, como disse, nasceu em 91. Para quem nasceu nessa época, 90, 91, sabe que viveu na sua infância isto que foi a democratização, não é? Dos computadores, a democratização da internet. E ele percebe então que tem ali no computador um meio muito bom e muito importante para promover estes meios de voluntariado. Então dedica-se a fazer vídeos, a desenvolver filmes para promover as ações de voluntariado da escola. Também depois vídeos de formação sobre pontos da fé, e vive então este grande desafio, que era para ele difícil. Ele frequentava um colégio católico, mas em que os seus colegas não tinham também propriamente uma experiência de fé, e sobretudo convicção em relação àquilo que são os princípios da igreja, não é? Portanto, acontecia por vezes no Carlo, como aconteceu num debate, por exemplo, sobre o aborto, toda a turma foi para o lado a favor do aborto, não é? E o Carlo Acutis ficou sozinho, mas firme, e a defender aquilo que é a doutrina da igreja, firme a defender esta posição contra o aborto. Não é? Claro. O ser contra. Não é? E, portanto, este miúdo que é formado na fé, que é bom aluno também, muito dedicado e muito preocupado com aquilo que era a ação caritativa e com ajudar na escola esta preocupação com os mais pobres e com os mais fracos, e ao mesmo tempo também com esta firmeza de convicções e com esta certeza de que aquilo que é a posição da Igreja é a posição certa. E, portanto, a defender de forma fundamentada e profunda aquilo que era a sua fé. Ricardo, desculpe interromper. Só para aqui também nos contextualizarmos um bocadinho, estamos a falar de que idade? Ainda muito novo, tanto quando começou a interagir com a internet, como nesse episódio do debate sobre o aborto, era uma criança, não é? Nós vemos isto a acontecer 7, 9, 10, 11, 12 anos, não é? Ele fez a comunhão bastante cedo, fez a comunhão aos 7 anos, mas já com uma autorização especial, por causa da consciência que ele já tinha, muito especial, do que era a Eucaristia. Portanto, aí já havia estes sinais, não é? E, portanto, foram sempre desenvolvendo, e à medida que os meios informáticos também se democratizavam, ele sentia mais esta vocação, este sinal de Deus, este chamamento de Deus aí a evangelizar, vamos dizer assim. Sim.
E há um. Desculpa. Sim, não, força. Ia dizer, há ele faz exposições também e usa os meios informáticos para Isso partilhar vai essas ser algo mais exposições que faz, não é? posterior. Uhum. Em vida, ele consegue apenas realizar uma exposição que é inaugurada já após a morte dele. Então, ele não chegou a ver sequer a exposição Assim publicado, sim. a exposição determinada, Sim, sim. está ligado, sim. E portanto, essa vai ser uma das coisas que ele vai desenvolver, algo que ele vai descobrir, algo que ele vai já desenvolver, sobretudo a partir dos 12, 13 anos, este desejo de defender a doutrina da Eucaristia. Por isso faz até um vídeo que se pode encontrar ainda hoje em dia no YouTube, um vídeo com a doutrina da transubstanciação, e depois também este interesse pelos milagres eucarísticos que vão levar a fazer então a exposição. Neste gosto pela informática, só aqui um ponto para também agora entrarmos um bocadinho naquilo que era o seu perfil espiritual, que me parece também um ponto que é o ponto fundamental que interessa conhecer, que é qual a área em que ele mais gostava ou em que mais se dedicava na informática, que era a programação. E até é muito curioso, alguns amigos dos pais, que eram engenheiros informáticos, ficavam espantados como é que uma criança tão nova sabia tanto de programação, e interesse pedir aos pais algum livro de programação para poder estudar. E porquê é que é importante este facto de ele gostar de programação? Porque ele dizia, pois, aos colegas que iam estudar programação porque na informática, como na vida, não devíamos ser simples utilizadores. Não é? E então nós vimos aqui a expressão prática daquela imagem que o Carlos usa, diz: todos nascemos como originais, muitos morrem como fotocópias. Não é? Ou seja, quem sabe programação pode ser original, pode criar um programa, domina a informática. Não é? Quem só usa a informática na ótica do utilizador torna-se uma fotocópia, tem de ir por aquilo que outros já planearam, já fizeram. Não é? Portanto, este gosto pela programação no Carlo é também sinal, e um sinal muito especial, daquilo que é o seu entendimento da própria vida, não é? Ou seja, viver para agarrar a vida a fundo, não é? Agarrar a vida com toda a firmeza, com tudo aquilo que deve ser a vida de um cristão, não é? A vida de um católico, de assumir a sério, querer seguir aquilo que é a vontade de Deus para si. Neste sentido, e também neste serviço que ele vai aprofundando de serviço aos outros, sempre tudo muito aliado à caridade, não é? Como eu disse, ele vai viver para Milão, e Milão, como disse, também uma capital económica, e acontece aquilo que sempre acontece nas cidades muito, muito ricas, que é um enorme contraste social. E o Carlo, então, ganha esta preocupação muito grande por ajudar os mais pobres, nomeadamente também os mais fracos, naquilo que era em Milão a questão dos migrantes, não é? Portanto, muitos imigrantes que muitas vezes eram vistos apenas como, pronto, estão ali a fazer as funções mais simples. Então muitos deles contam uma coisa muito bonita, que era a preocupação dele quando andava de bicicleta, mas de portaria em portaria dos condomínios para cumprimentar estas pessoas, não é? Seja, para lhes levar alegria, também para lhes anunciar a fé, para os levar para Jesus, de tal forma que ele conseguiu a conversão, e que vários destes, até depois de determinada altura, o que foi o seu babysitter, que era hindu, e levá-lo à conversão, porque o babysitter queria ter a mesma alegria, queria viver a mesma alegria que o Carlo vivia, não é? Portanto, ser este modelo de levar a fé, de levar a alegria e também de levar esta ajuda também neste desprendimento e na pobreza em que ele vivia, de muitas vezes estar à espera da mesada, mas esperava a mesada para a dar, ou para ir comprar um saco de cama, como aconteceu certa vez para um pobre, ou para ir dar à sopa dos pobres da cidade de Milão. Portanto, ele vive esta dedicação aos mais pobres e aos mais fracos, que é excepcional na vida do Carlo. E por curiosidade, os pais sabiam disso? Iam sabendo, não é? Percebiam alguma coisa, não eram totalmente indiferentes àquilo que o Carlos fazia, não de uma forma tão escondida como, por exemplo, um outro exemplo de santidade que conhecemos bem, que é o Pier Giorgio Frassati, que é bastante conhecido, que foi no funeral que apareceu aquela multidão de gente. Sim. No Carlos também percebeu-se que ele fazia mais do que aquilo que sabiam, mas havia este conhecimento dos pais
porque acompanhavam o pequeno, não é? Portanto, estamos a falar dele com 12, 13, 14 anos, é normal que haja uma maior vigilância dos pais em relação ao filho, Ao neste filho. caso. Ele vai crescendo neste desejo também dos milagres eucarísticos, também muito marcado pelas aparições de Nossa Senhora, de tal forma que no ano 2005 visita aqui o nosso país. Ele pede aos pais para visitar Portugal, e então é muito curioso, nas fotografias vemos-lo, além de, como é óbvio, Fátima e Santarém. Portanto, Fátima, como é óbvio, a aparição de Nossa Senhora. Santarém, para quem não sabe, o milagre de Santarém, eu digo isto porque muitas vezes as pessoas desconhecem o milagre de Santarém. Sim. E então, além destas duas terras, como é óbvio, muito marcadas por aquilo que é a biografia do Carlo Acutis, também vemos fotografias nos Jerónimos, também vemos fotografias em Alcobaça, e que são, pronto, ele que passou por aqui, e que aí pede aos pais também o livro das Memórias da Irmã Lúcia. E as Memórias da Irmã Lúcia vão ser um livro que o vão marcar muitíssimo, não é? Portanto, é a mensagem de Fátima em geral, mas o que significa a mensagem de Fátima, em primeiro lugar, o que significa o que Nossa Senhora diz aos pastorinhos e pelos pastorinhos a toda a humanidade, deste desejo de viver a conversão e a transformação de vida. E sabemos que é este livro que ele lê durante o verão de 2006, pouco antes dos primeiros sinais de doença, e que ele, marcado pelo sacrifício, pela penitência, mas por esta oferta de vida que os pastorinhos viviam, vai perceber, quando surge a sua doença, tem aqui a oportunidade de viver aquilo que os pastorinhos de Fátima viveram. E, portanto, de oferecer o seu sofrimento, de oferecer a sua doença, oferecer, quando é diagnosticada a leucemia, fazer aquele voto: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa, para não ir para o purgatório e ir diretamente para o céu. Não é? Ou seja, este que é o seu grande voto, e que marca a sua vida neste seguimento daquilo que foi a mensagem de Fátima. Ele morre em que ano? Ricardo? Morre então no ano 2006, no 12 de outubro de 2006, às 6h45 de manhã, depois deste tempo de doença, em que ele dá um testemunho de alegria. É muito bonito o testemunho dos enfermeiros e dos médicos. Diziam sempre que lhe faziam alguma pergunta: como é que estás? Ele respondia sempre: estou bem. Ou melhor, a primeira resposta que ele dava era um sorriso, e depois dizia: estou bem. E portanto esta alegria e esta entrega com que ele vive aquele período de doença, um período terrível, como é óbvio, por aquilo que a doença significa, mas também ao mesmo tempo vivendo tudo isto com este sentido sobrenatural. E depois várias frases dele antes da morte, nomeadamente desta devoção, e um bocadinho para pegar naquilo, porque ele é conhecido pela informática e pelo que o Papa Francisco também sublinha na Cristo Vive a respeito do Carlo Acutis, ele poder dizer: Nossa Senhora foi a única mulher da minha vida. Ele, antes de morrer, de poder dizer isto. Isto para se dizer tudo aquilo que foi o bom uso que ele fez dos meios informáticos. Ele muitas vezes alertava mesmo os seus amigos e colegas que a informática, para ser bem utilizada, ainda que nos exponha a muitos riscos e a muita coisa má, e aqui, como é óbvio, a questão e o perigo da pornografia, e de quando se fez o processo de beatificação do Carlo, os seus computadores terem sido investigados, como é óbvio, como é normal em qualquer processo de beatificação, ou seja, todas as cartas nos processos de beatificação, daquilo que alguém escreve. No caso do Carlo, que é um santo dos tempos atuais, também o seu computador, e no seu computador só se encontrou ou material de evangelização, ou material de estudo, ou material daquelas brincadeiras que ele fazia com os outros, com os primos, etc., daqueles vídeos que eles faziam, aqueles filmes que eles montavam com os seus animais de estimação, aqueles westerns que eles montavam com os seus animais de estimação. Espetáculo. Padre Ricardo, se quisesses assim, uma característica em que Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis, possa ser um modelo para os jovens de hoje, qual seria? Olha, sobretudo isto de nada está perdido, não é? Como disse no início, ele era filho de pais ricos, vai ver para a cidade de Milão, pais sem orientação de fé, portanto sem qualquer convicção de fé. Ele tinha tudo para dar errado, não é? Tinha tudo para ser um miúdo mimado, longe de Deus, apenas sentado no seu umbigo. Mas mostra-nos como nada está perdido nunca, não é? E que não só nada está perdido, mas como Deus age, e que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E o Carlo Acutis é muito este modelo de quem deixa de facto Jesus entrar na sua vida, de quem deixa Deus entrar na sua vida, e levar isto ao máximo, e levar isto com seriedade, e levar isto com uma grande firmeza,
de querer ser de Jesus e querer viver a vida de Jesus, a vida da fé, com seriedade e com certeza. Portanto, acho que este é o grande modelo. Acreditarmos sempre que a mão de Deus nos guia e que podemos aí encontrar o caminho da santidade, qualquer que seja o estado em que nós estamos. E a seriedade ao ponto de aprender a programar, que é uma coisa impressionante. Exatamente. E novo, não é? Bastante novo. Não é? Exatamente. Ter-se nisso, não é? Que é grande Padre motivo. Ricardo, uma curiosidade que também acho que pode ser útil para, obviamente, que perder um filho tão novo, com 15 anos, não é? Como é que os pais lidaram com isso? Que impacto é que isto teve na vida deles? Olha, os pais, em primeiro lugar, portanto, já estavam num caminho de fé e acompanhavam o Carlos já no seu caminho de fé e nestas prevenções que ele fazia. O momento da morte, como é óbvio, o momento da morte de um filho é sempre um momento de muito sofrimento, e quando se fala disso tudo com a mãe, que é com quem eu tenho mais contacto, com a Antónia, nota-se que é algo que faz sofrer, como é normal, do ponto de vista natural, mas é algo que vivem com um sentido sobrenatural, não é? E, portanto, toda esta dedicação que eles passaram a viver, à evangelização, todo este sentido que eles aprenderam a ter na sua vida, de estar ao serviço da fé, estar ao serviço de Deus, estar ao serviço da igreja, é exatamente sinal deste novo sentido que eles aprenderam a dar, não é? Eles só tinham o Carlo Acutis quando ele morreu, era o único filho que tinham desejo de ter mais filhos, mas não conseguiam. O Carlo Acutis fez uma profecia antes de morrer, dizer que a mãe seria mãe outra vez, e de facto depois tiveram gêmeos, já depois da morte do Carlo, e que foi muito bonito ver na missa da beatificação dele aos dois irmãos. E portanto é com este sentido sobrenatural que eles vão aprendendo a viver, ou seja, com os olhos postos no céu, e eles então agora de forma até muito especial e muito particular, com esta certeza de que o filho está no céu, através desta beatificação, e esperamos muito em breve a sua canonização. Eu devo dizer que me impressionou muito, não o disse há pouco também para não te interromper, mas o facto de a mãe, sendo uma católica não praticante, ter levado a sério as dúvidas que tinha o filho, não é? E inclusive ter com o pai, portanto também, enfim, terá sido talvez aquelas provocações do filho foram eventualmente o início da sua conversão, mas que bom que esta mãe tenha ter ido ter com o padre, porque seria mais fácil desvalorizar, não é? As mulheres do filho, mas... Sim, e não só é isso. e não só ter ido ter com o parque, mas ter feito o trabalho de casa que o parque mandou. Podia Exatamente. ter dito, está bem, ok, tudo bem. Ok. Manias de padres, não é? Ele podia ter dito que... Padre Ricardo, para terminar, e desde já muito obrigado também por esta partilha que fizeste connosco e com todos os que nos ouvem. E como neste podcast falamos muito de livros e de filmes e enfim, tudo que também tem a ver de alguma forma com a vida intelectual, no melhor sentido da palavra intelectual, claro. Que livros ou eventualmente algum documentário é que nos recomendas e a quem nos ouve sobre Carlo Acutis? Sim. Tenho que começar por um que foi o mais recente, que saiu há pouco tempo, que é o livro escrito, é um livro de entrevista com a mãe do Carlo Acutis, com Paulo Rodari, que é O Segredo do Meu Filho. E depois o subtítulo, porque Carlo Acutis é considerado um santo. Então, esta é uma obra muito interessante que recolhe estes elementos fundamentais pelo olhar da mãe. Portanto, quem quiser conhecer mais o que é um santo pelo olhar da mãe, é uma obra de muito interesse. Depois, há várias obras em italiano, eu vou falar aqui da que está em português, daquele que é o postulador da causa de beatificação, que é o Nicola Gori, que tem vários livros, tem este que é o Carlo Acutis da Informática ao Paraíso. Esta é uma obra também interessante, como digo, visto pelo postulador da causa de beatificação, e portanto ali com conhecimento interno. Eu usei este como fonte do meu quando escrevi ainda na sua versão em italiano, e aliás os outros livros que estavam publicados em italiano, que não estão em português, usei-os como fonte. Portanto, temos estes dois. Pronto, peço desculpa por recomendar um livro meu, mas é inevitável. Se não recomendasses tu, recomendávamos nós, por isso não tem problema nenhum. Peço desculpa, mas que procuro fazer aquilo que é aquilo que eu chamo de biografia espiritual, e portanto apresentar o Carlo Acutis, não só apresentar a biografia,
mas a apresentar aquilo que me pareceram ser os sinais principais, os traços principais da sua vida interior. Ou seja, aquilo que, quando se ouve falar de um processo de beatificação, temos a biografia e temos um documento que se chama a Informácio, que é onde se apresentam as virtudes heroicas. Aqui o meu livro vai um bocadinho nesta linha de apresentar aquilo que são as virtudes, aquilo que é a vida espiritual, aquilo que é o perfil espiritual do Carlo Acutis. Portanto, são estas duas obras. Há alguns documentários que vale muito a pena um programa do Padre Paulo Ricardo sobre Carlo Acutis e a mensagem de Fátima. É um excelente vídeo, também está em podcast, que se pode ouvir, com uma excelente introdução à vida do Carlo Acutis. E depois há um outro documentário que foi produzido pela editora Vaticana, pela Central Televisiva Vaticana, peço desculpa, CTV, que é também sobre a biografia do Carlo Acutis, em que aí, pronto, é um documentário com imagens, podemos conhecer também os amigos, ver os amigos dele e o testemunho que os amigos dele dão. É também uma obra, um instrumento muito útil para conhecer a vida do Carlo Acutis. Ótimo. Então, vamos depois pôr aqui na descrição do vídeo, vamos pôr links para, enfim, para esses dois livros que falaste e também para esse documentário. Olha, obrigadíssimo mais uma vez e tu escreves muito sobre santos e sobre santos jovens, portanto, creio que não será a última vez que estarás aqui connosco, por isso até uma próxima, se Deus quiser, e muito Gosto de estar obrigado. convosco, até uma próxima. Muito obrigado pelo convite.